Oi, gente, tudo bem com vocês? Vamos aqui conversar sobre a introdução à segurança do trabalho, que seria nossa aula número 1. Para começar, nós temos aqui 3 figuras do canto direito da tela. A primeira figura é um trabalhador numa esteira, na empresa de argamassa. A segunda foto, ou figura, nós temos uma funcionária sentada numa cadeira de plástico dentro de um hospital, tá? Manipulando uma seladora. E a terceira figura, nós temos aqui na parede uma gambiarra, também chamada de ajustes técnicos temporários. Essas 3 figuras foram tiradas por mim. E a primeira pergunta é, por que essas situações são vistas normalmente? São figuras atuais, E se a gente for parar para pensar, sempre a gente encontra situações de risco, tanto para o trabalhador como para a empresa. Então, durante essa aula, nós vamos tentar responder por que essas situações são vistas normalmente. Então, qual seria a importância da segurança do trabalho? A importância da segurança do trabalho é prevenir riscos e acidentes, é evitar constrangimentos para o dono da empresa, ou, vamos dizer assim, alguma consequência à saúde do trabalhador. Então, a segurança do trabalho é de suma importância, não só para o trabalhador, mas para a empresa também. Os tópicos que nós iremos abordar nessa aula são 3, tá? Primeiro, nós vamos fazer um pouquinho uma retrospectiva, falar sobre a história do homem trabalhador e da segurança do trabalho. Na segunda parte da aula, vamos falar diretamente da segurança do trabalho, falando sobre os seus conceitos, objetivo, as formas de prevenção, as vantagens e desvantagens de se investir em segurança, falar um pouquinho sobre os exames médicos, que são conhecidos como ASUS, Atestados de Saúde Ocupacionais. Vamos falar um pouquinho sobre o SESMT, que são os profissionais na área de saúde e segurança, e sobre a CIPA, que é uma comissão formada por trabalhadores. Na terceira parte da aula, nós vamos falar sobre a legislação que rege a segurança do trabalho, ou seja, sobre as normas regulamentadoras chamadas de NRs. E quais seriam os objetivos dessa aula? Nós vamos entender a história do homem e do trabalhador, compreender os conceitos e objetivos da segurança do trabalho, aprender como pode ser realizada a prevenção de riscos e de acidentes e o papel do poder público, que seria o governo, empregador e empregado dentro da segurança do trabalho. Também como objetivo, conhecer os profissionais que atuam na área da saúde e segurança, quais são suas atividades e a quantidade dentro das empresas, e aprender como foram elaboradas as normas de segurança e a sua importância. Esses são os nossos objetivos dentro dessa aula número 1. Entrando aqui na primeira parte da aula, que é sobre uma retrospectiva do homem trabalhador, falar um pouquinho sobre a história do homem trabalhador, Tudo começou com a Revolução Industrial. Antigamente, tudo era feito de forma artesanal e as pessoas viviam no meio rural. Então, depois da Revolução Industrial, mudança da forma de industrialização, da forma artesanal para uma forma mais de produção, vamos dizer assim. Então, todo mundo saiu, êxodo é saída desse meio rural e foi para onde? Para o meio urbano, que é onde estavam essas máquinas e equipamentos, onde estavam essas empresas. E essas empresas, para a produção dela, utilizavam todo tipo de mão de obra, inclusive a infantil. Crianças a partir de 6 anos de idade já poderiam trabalhar nessas empresas, porque estavam visando somente o aumento da produção. E, obviamente, como não foi uma mudança organizada e como não existiam normas e procedimentos de segurança do trabalho nessa época, então as condições de trabalho eram totalmente inadequadas. Péssima ventilação, não tinha iluminação, não foi organizado um layout, uma organização de onde a máquina estaria, qual era o melhor local, ninguém usava nenhum equipamento, então, com certeza, essas péssimas condições de trabalho corroboraram para os grandes índices de acidentes e de doenças, porque existiam também longas jornadas de trabalho, na base de 12 a 16 horas sem pausas. Então, vocês estão vendo aí que realmente a Revolução Industrial
ela foi positiva, porque houve essa mudança na forma da produção, mas também foi negativa porque aumentou os grandes índices de acidentes e doenças do trabalho. E aqui umas figuras, tá, que demonstram fotos da época sobre a Revolução Industrial. Dá para ver aqui nessa figura homens, né, trabalhando sem nenhuma proteção, nem de forma ergonômica, nem nenhum EPI ou mesmo EPC, sem realmente nenhuma preocupação com a organização do layout. Aqui nós temos crianças trabalhando com roupas rasgadas, dá para se ver que o ambiente realmente é um ambiente meio sujo, elas mesmas estão sujas também, as crianças. Inclusive, elas eram chamadas, não era porque trabalhavam muito, trabalhavam bem, e sim porque elas conseguiam, por ser pequenas, alcançar espaços, vamos dizer assim, que existiam dentro das máquinas que os adultos não alcançavam, ou seja, suas mãos pequenininhas conseguiam alcançar alguns espaços que o adulto não conseguia. Então, por isso que as crianças eram chamadas para trabalhar dentro dessas fábricas. Aqui existe um filme, que tem um trechinho do filme, Tempos Modernos, que eu não vou passar aqui no vídeo para não ficar um vídeo muito extenso, mas vou disponibilizar a vocês. Então, nesse trechinho do filme Tempos Modernos, dá para ver realmente como o homem era tratado como máquina e que causou, vamos dizer assim, consequências não só físicas com relação a acidentes e doenças, mas também psicológicas ao trabalhador, tá? Então, depois vocês vão lá na plataforma e dão uma olhadinha nesse trecho do filme Tempos Modernos, tá bom? Continuando aqui com a aula, nós temos aqui a parte 2, que fala sobre segurança do trabalho, começando com conceito e finalidade. Segurança do trabalho nada mais é do que um conjunto de ciências e tecnologias, porque envolvem direito, envolve a área da saúde, envolve a área das engenharias, onde esse conjunto de ciências e tecnologias visam o quê? Proteger o trabalhador. Mas proteger de quê? De riscos e de acidentes, que eu venho falando desde o primeiro slide. E mudar essas situações normais é só uma responsabilidade do governo? Essas situações normais que eu falo aqui é aquelas figuras que foi mostrado na primeira parte da aula, né? É só uma responsabilidade do governo, é só o governo que tem que fazer alguma coisa para mudar ou para implementar a segurança do trabalho? Não. Imagine aí a segurança do trabalho como se fosse um triângulo. O triângulo tem 3 lados, então uma dessas partes do lado seria o governo, representado pelo Ministério do Trabalho e Emprego. E as outras 2 partes, ela pode ser o empregador e o empregado. Ou seja, essas 3, vamos dizer assim, pessoas, essas 3 entidades, né, têm que estar envolvidas e trabalhando em conjunto, o empregador, o empregado e o governo, para que possa realmente implementar a segurança do trabalho de forma bem eficaz. E como é que pode ser feita a prevenção dentro do ambiente de trabalho? Pode ser feita através de inspeções periódicas, ou seja, para fiscalizar como é que estão as máquinas, equipamentos, como é que está a postura do trabalhador, como é que está sendo feita esse trabalho, se está sendo feito de forma segura. Os exames médicos também é uma forma de fazer prevenção, que a gente vai falar já, detalhes sobre eles. O uso correto dos EPIs, não é só usar os EPIs, e sim da forma correta. Implementar os equipamentos de proteção coletivo nos locais. Organização e limpeza também faz parte de uma prevenção, ou seja, uma higiene no ambiente. Programas de treinamentos contínuos, ou seja, não é só aquele treinamento quando o funcionário entra. O DDS, que é o diálogo diário de segurança, diálogo, conversa, diário, todo santo dia. Sobre o quê? Sobre segurança. Ou seja, antes de começar o trabalho, os funcionários são reunidos em algum local. Aí alguém da área da saúde e segurança escolhe um tema e passa ali 5 a 10 minutos conversando sobre esse tema. Isso se chama DDS. E também nós podemos fazer a prevenção através do gerenciamento dos riscos ambientais, ou seja, você entender os riscos no seu ambiente de trabalho para poder se proteger. E quais seriam as consequências da não prevenção? As consequências da não prevenção, o pior caso é o acidente do trabalho, né? Olha aí a figura, a máquina triturou o Zé. O funcionário veio relatar. O dono da empresa, o gerente, né, pensou
de forma alta, né? Falou, que tragédia, mas na verdade, ele, na forma interna dele, ele estava pensando, né? A máquina parou de produzir. Então, ele não estava preocupado, na verdade, com o acidente para o funcionário. Ele estava preocupado com a paralisação ou a redução da produção. Então, quais seriam as consequências da não prevenção? Pior caso, como eu falei, né? O acidente, que ele pode gerar o quê? O acidente do trabalho. Paralisação do trabalho, mesmo que seja um acidente simples, geralmente há uma paralisação do trabalho para investigar o que houve, organizar o ambiente novamente. Falta ao trabalho, ou seja, o funcionário que se acidentou, ele vai faltar ao trabalho, seja por curto período de tempo ou eternamente, se em caso, né, de morte. Gastos com tratamento de fisioterapia, psicológico, indenizações, redução da produção. Claro, se parou o trabalho, vai reduzir a produção. Vai ter possivelmente gastos com manutenção dos equipamentos. Geralmente, um equipamento também é quebrado ou no meio do processo do acidente, morte. E o nome negativo da empresa, né? O nome sujo, o nome porque causou aquele acidente. Aí existe uma figura importante, né, com um dado. Olha, no Brasil, a cada 4 horas, morre um trabalhador vítima de acidente do trabalho. Lembrando, gente, que esse registro é só para as pessoas que têm carteira assinada. Ou seja, os que não têm, que é aquele trabalho informal, nem entram nessas estatísticas. Então, talvez essa hora aí seja bem menor do que essas 4 horas relatadas aí nessa figura, tá? E quais seriam as vantagens de se investir em segurança do trabalho? Eu só tenho a dizer que são todas. Só tem coisa boa em se investir em segurança do trabalho. Mas vou elencar algumas delas aqui para vocês, tá? Prevenir e reduzir os acidentes e doenças, que isso foi falado desde o primeiro slide. Proteger a integridade física e mental dos trabalhadores. Educar para que todo mundo pense de forma preventiva, não só o dono da empresa, mas os funcionários também. Diminuir o absenteísmo, que é a falta ao trabalho. Não vai haver falta porque está todo mundo seguro, tá? Não vai existir acidente. Melhorar o ambiente de trabalho. Evita nome negativo da empresa. Além disso, evita o pagamento de perícias, de honorários, de indenizações. Potencializa a relação entre as pessoas, que as pessoas estão se sentindo bem, então elas vão produzir mais. Atende a requisitos de legislação, aumento da produtividade, amplia a competitividade e expande o seu mercado de atuação. Ou seja, as vantagens aqui, vocês estão observando que não é só para o funcionário, mas para o dono da empresa também, né? As vantagens de se investir. E qual seria a desvantagem de se investir? Geralmente o pessoal fala, porque a segurança do trabalho é um custo. Na verdade, não existe desvantagem em se investir em segurança. Porque a segurança do trabalho não é um custo, é um investimento. Ou seja, tem retorno. Então, a desvantagem é 0, tá? E quais seriam os exames médicos que o funcionário pode fazer dentro da empresa? Como eu falei, né, os exames médicos são chamados de ASO, Atestado de Saúde Ocupacional, e ele pode ser 5. Quando o funcionário entra, que é chamado de ASO admissional, esse ASO ele é feito antes do funcionário entrar, tá? Porque tem que atestar, como o próprio nome diz, se ele está bem, se ele está apto, se ele está de bem com a saúde para poder trabalhar. Ele não pode ser feito depois que ele já for admitido. Esse ASO tem que ser feito antes. Nós temos o ASO demissional, quando o funcionário sai do trabalho, seja porque ele pediu para sair ou porque ele é posto para fora, tanto faz, ele tem que fazer um ASO. Nós temos o ASO de retorno ao trabalho. Eu estava doente, tive um acidente, estou retornando ao trabalho para saber se eu estou bem, então eu faço um ASO de retorno ao trabalho. Eu tinha uma função, eu era, por exemplo, soldador e fiz um curso técnico e mudei de função, então eu faço um ASO de mudança de função. E existe um ASO que é chamado de periódico, porque ele é feito de período em período, geralmente é anual. Esse ASO, ele é feito pelo médico do trabalho, ou seja, o funcionário vai até um médico do trabalho e ele emite esse ASO, um desses 5, dependendo da situação do funcionário, em 2 vias, onde uma via fica com o dono da empresa, porque ele paga esse exame, o funcionário não tem custo nenhum por esse ASO, e a outra via fica com o funcionário, tá? Aqui nós temos um modelo
DIASO, onde geralmente tem os dados da empresa, o tipo de exame, se é admissional, dimensional, periódico, os riscos que o trabalhador está suscetível, algum procedimento que ele utilizou e a conclusão final, se ele está apto ou está inapto, a data e assinatura do médico do trabalho, tá certo? Então, esse IASO, ele pode ser 5 possibilidades e é entregue em 2 vias, feita pelo médico do trabalho. Com relação ao SESMIT, que são os profissionais na área de saúde e segurança, o SESMIT é chamado de Serviço Especializado de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, ou seja, os profissionais que podem estar na empresa, que trabalham na área da saúde e da segurança. Podem ser 5, tá? 3 de nível superior e 2 de nível técnico. Pessoas, vamos dizer aqui, nós temos o nível superior. O engenheiro de segurança do trabalho, nós temos o enfermeiro do trabalho e nós temos o médico do trabalho. Esses são os 3 de nível superior. Eles podem trabalhar 3 ou 6 horas por dia dentro da empresa. Para ser engenheiro de segurança do trabalho, a pessoa termina a faculdade de engenharia ou arquitetura e faz uma especialização em engenharia de segurança do trabalho. Para ser um médico do trabalho, ele termina a faculdade de medicina e faz uma especialização ou residência na área de saúde do trabalhador. Para ser enfermeiro do trabalho, termina a faculdade de enfermagem e depois faz também uma especialização em enfermagem do trabalho. E nós temos 2 de nível técnico, o técnico em segurança do trabalho e o técnico de enfermagem do trabalho, ou também chamado de auxiliar de enfermagem do trabalho. Para ser técnico de segurança do trabalho ou auxiliar de enfermagem do trabalho, eles fazem um curso técnico, geralmente de 2 anos, em alguma escola regulamentada. O de nível técnico, ele trabalha só uma carga horária, que seriam 8 horas por dia. E como é que eu posso fazer o dimensionamento desses profissionais dentro da empresa? Ou seja, professora, eu trabalho na empresa e tem X funcionários, eu queria saber quantos engenheiros de segurança do trabalho deveriam ter lá, quantos médicos do trabalho deveriam ter lá. Então, você vai nessa tabela, tá? Onde nessa tabela nós temos uma coluna aqui do lado esquerdo que tem grau de risco. Nós temos 4 números, 1, 2, 3 e 4. Quanto maior o número, maior o grau de risco, ou seja, maior o potencial de causar acidentes para aqueles funcionários. Então, todas as empresas estão cadastradas e vocês podem consultar lá qual o grau de risco daquela empresa. Existe uma lista enorme dentro das normas de segurança dizendo, um exemplo, empresas de construção civil, grau de risco 4, imobiliário, grau de risco 1, hospitais, grau de risco 3, fabricação de meias, sei lá, grau de risco 2. Então, lá tem a listagem dos tipos de empresa e na frente dessa listagem existe o grau de risco. Quanto maior o número, maior a probabilidade de haver acidentes. Na linha aí horizontal, nós temos a quantidade de funcionários. Então, para poder calcular os profissionais do SESMIT, eu preciso saber o grau de risco da empresa e quantos funcionários existem naquele local. Então, vamos fazer aqui um exemplo para ficar um pouco mais claro para vocês. No exemplo 1, nós temos grau de risco 3, ou seja, na terceira linha, e 522 funcionários, na quarta coluna, que vai de 501 a 1.000. Interpolando essa linha, essa coluna, nós temos 3 técnicos de segurança do trabalho. Nós sabemos que os de nível técnico só tem uma carga horária, que é 8 horas. Um engenheiro de segurança do trabalho, os de nível superior têm 2 cargas horárias, ou 3 ou 6 horas por dia. Quando tem o asterisco, são 3 horas. Auxiliar de enfermagem do trabalho não tem nenhum nessa empresa. Enfermeiro do trabalho também não tem nenhum. E médico do trabalho nós temos 1, quando tem asterisco, no caso, 3 horas. Ou seja, 522 empregados, nós temos 5 profissionais do SESMIT. 3 técnicos em segurança do trabalho, com 8 horas. Um engenheiro de segurança do trabalho, com 3 horas na empresa. E um médico do trabalho, com 3 horas. Vamos fazer outro exemplo para ficar mais claro. O exemplo 2 aqui, grau de risco 4, nós vamos olhar na última linha
e 175 empregados, na segunda coluna, que vai de 101 a 250. Interpolando essas duas informações, nós temos como resultado 2 técnicos de segurança do trabalho com 8 horas, que é a única carga horária que nós temos por técnico. Um engenheiro de segurança do trabalho, como tem asterisco, são 3 horas. Nenhum auxiliar de enfermagem do trabalho, nenhum enfermeiro do trabalho e um médico do trabalho com 3 horas. 175 funcionários e 4 profissionais do SESP. Aí tem gente que pergunta, mas professora, e nos locais que não tem nada, ou seja, que o quadrado está vazio, o que é que eu faço? Ou melhor, o que é que o dono da empresa vai fazer, né? No caso aí, o dono da empresa não é obrigado a ter profissionais com carteira de trabalho assinada, mas ele tem que chamar alguém, por exemplo, para fazer os ASOS. Ele tem que contratar alguém para dar um treinamento, para escolher junto com ele os EPIs, né? Então, nesse caso, ele não é, onde está vazio, ele não é obrigado a ter profissionais com carteira assinada. Porém, ele tem que chamar alguém terceirizado, ou consultoria, ou alguma empresa, para poder dar essa assessoria com relação à saúde e segurança do que ele não tem capacidade de fazer, como são os casos dos programas de segurança, dos treinamentos e até mesmo dos exames médicos, tá bom? Vamos falar aqui um pouquinho sobre a CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Comissão, grupo de pessoas. Esse grupo de pessoas, no caso, são os trabalhadores. Interno, porque faz parte da empresa, que tem como objetivo o quê? Prevenir acidentes. Ou seja, é um grupo de trabalhadores que recebe um treinamento de 20 horas. Esse treinamento contempla informações sobre saúde e segurança e o objetivo geral deles é prevenir acidentes. E eles vão prevenir acidentes fazendo o quê? Aqui nós temos algumas atribuições da CIPA, também chamado de cipeiros. Eles podem identificar os riscos nos processos de trabalho e elaborar um mapa de riscos. Já eu mostro uma figura, para quem nunca viu, o que é um mapa de riscos, tá? Participa da implementação e do controle das medidas de prevenção. Quando elas foram colocadas dentro dos setores, ele vai lá e participa, tá? Ele realiza verificações nos ambientes de trabalho, divulga aos trabalhadores informações com relação à saúde e segurança, requerem ao SESP, quando houver, né, que a gente viu que tem casos aí que não é obrigatório, a paralisação da máquina ou do setor, caso tenha já ocasionando risco grave e iminente, ou seja, a qualquer hora pode causar um acidente ao trabalhador, ele pode, de alguma forma, pedir a paralisação da máquina, e promover anualmente a CIPAT, que é a Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho. Então, nós temos aqui uma figura do mapa de riscos, aqui uma planta baixa de um local, tá? Onde essas bolinhas, ela é a quantificação do risco, e vocês estão vendo que ela tem cores diferentes, onde cada risco tem uma cor pré-determinada. Mas a gente vai ter na aula 3, vamos aprender a elaborar um mapa de riscos. Nesse momento, eu só quero que vocês saibam que uma das obrigações ou das atribuições da CIPA é elaborar um mapa de riscos, tá certo? Aqui nós temos um encarte da CIPAT, de uma empresa, né, a primeira CIPAT da Microempa, onde o tema é quanto vale uma vida. Então, geralmente é o pessoal lá que escolhe o tema, escolhe as palestras, às vezes tem gincana, tem brincadeira. Então, é uma semana que geralmente tem um horário reduzido, onde eles pegam a parcela do tempo do trabalho e fazem essas palestras, fazem com que os funcionários possam ter um contato mais próximo com relação à segurança do trabalho. Então, a elaboração dessa CIPA também é uma atribuição da CIPA, tá? Vamos entrar agora na terceira parte da aula, que é sobre legislação de segurança. Então, as normas de segurança, gente, foram baseadas na CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho, ou seja, o direito do trabalho. Dentro do capítulo 5, título 2, que fala lá, dentro do direito do trabalho, de segurança e medicina do trabalho, ou seja, ela foi baseada, tá, na CLT, ou seja, em alguma coisa que já existia. Então, a segurança do trabalho é definida por leis e normas. E as normas são chamadas de normas regulamentadoras, também chamadas de
NR, são as normas relativas à segurança do trabalho. E como é que elas foram elaboradas, tá? A elaboração das normas é interessante. Ela é realizada através de um sistema tripartite paritário, ou seja, 3 partes com o mesmo, vamos dizer assim, com o mesmo percentual, tá? E quem são essas partes? Lembra do triângulo que eu falei há uns slides atrás? O triângulo é representado por quem? Do governo, que é o Ministério do Trabalho e Emprego, empregador e empregado. Então, para elaborar essas normas, sentaram representantes do governo, ou seja, do Ministério do Trabalho e Emprego, representantes dos funcionários e representantes das empresas e redigiram essas normas, tá? Existem atualmente 37 NRs. Elas podem ser baixadas gratuitas, tá? Dentro do site do Ministério do Trabalho, onde cada NR dessa é de um assunto diferente. Por exemplo, a NR4 é sobre o SESMIT, ou seja, tudo que eu falei agora sobre os profissionais, a carga horária, o quantitativo, aquela tabela, foi tirado de onde? Da NR4. Falei aqui sobre as atribuições da CIPA, aquele curso de 20 horas, as informações, o que é que eles são capazes de fazer. Então, retirado da onde? Da NR5. Vamos falar nas aulas posteriores sobre EPI. Então, vou retirar a aula, né, me basear a aula da NR6. Comentei aqui nessa aula sobre os exames médicos. Então, ele foi retirado de onde? Da NR7. Então, tudo que fala de ASUS está na NR7. Então, assim, vocês estão vendo que cada NR é sobre um assunto diferente. E vamos ver, não todas, porque realmente não, as normas elas são um pouco extensas, mas vamos ver um pouco de várias normas aqui, como eu falei, a 4, a 5, a 6, a 7, a 9, nós vamos falar posterior em outras aulas, um pouco da 10, da 12, da 18, da incêndio, que é 23. Então, eu vou tentar tirar o máximo de informações possíveis das normas mais relevantes para as nossas aulas, tá bom? E vamos relembrar aqui o que é que foi dado nessa aula. Você, né, no final da aula, conheceu a história do homem trabalhador e da segurança do trabalho. Falamos aqui um pouquinho sobre a Revolução Industrial. Aprendeu o que seria a segurança do trabalho e como fazer a prevenção nos locais e qual o objetivo da segurança também. Conheceu o papel dos profissionais de saúde e segurança do trabalho e como dimensionar e a quantidade que poderá ter dentro da empresa. Aprendeu que a segurança do trabalho possui inúmeras vantagens e nenhuma desvantagem na sua implementação. Também aprendeu que os funcionários podem fazer 5 tipos de exames médicos e que existe atualmente 37 NRs e como elas são elaboradas. Tá, gente? Eu espero que vocês tenham gostado da aula e até mais.